Bom dia, meus bebezinhos. Vamos dar início à disciplina de Epidemiologia e Saúde. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês pelos próximos 20 a 25 minutos. Bora lá começar a aula. Bom, primeiramente, eu quero relembrar vocês, né, de que não é férias, de que estamos em um período de isolamento social, mas que não é férias e, obviamente, vocês têm seus afazeres em relação à faculdade para fazer, certo? Peço desculpas pelo demorado retorno, mas bora dar continuidade aonde a gente parou, né? Em relação à quarentena, ao distanciamento social, eu quero lembrar também a vocês que é importante essa medida, é importante para que não haja um adoecimento da grande maioria das pessoas em um só momento, porque o sistema de saúde pode colapsar, né, não aguentar e os médicos terem que optar quem escolher quem é que vai morrer e quem é que vai viver, né? E todos nós queremos viver e temos o direito, né, de viver. Eu tô com muita saudade de vocês e vamos para as dicas de hoje. Lave essas mãos cebosas e use máscara nessa cara de vocês, viu? João José Felipe. O assunto abordado hoje será a transição demográfica, transição epidemiológica e transição nutricional. Para iniciar, vamos abrir o conceito de ciclo de vida. O que é ciclo de vida? É uma ótima pergunta, né? Ótima pergunta para a prova, né, meus bichinhos? Bem, bora lá. Ciclo de vida é o tempo concebido como progressão cronológica rumo à finitude. Que lindo, poético, né? Resumidamente, é o tempo de vida desde que nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Aí o ciclo de vida é dividido em fases que vai desde a concepção até o momento em um momento em que somos idosos, certo? Então aí a gente vê desde a concepção, recém-nascido, criança, adolescente. Ai, saúde, Deus me crie. Enfim, o ciclo de vida aí, ele tem, a gente demonstra nesse slide que o ciclo de vida ele é dividido em fases, que vai desde a concepção a, até a nossa, inclusive englobando a nossa morte, certo? Bem, agora vamos iniciar o estudo propriamente dito sobre transição demográfica, epidemiológica e nutricional. Mas afinal, o que é? Ótima pergunta também para a prova, não é mesmo? Vou aqui fazer umas pequenas anotações. Bom, transição demográfica, ela refere-se ao estudo das populações, como elas se comportam ao longo dos anos. Já a transição epidemiológica, ela se refere ao processo saúde-doença em que vai acometer essas populações. E a transição nutricional, ela se refere às transformações ocorridas no padrão nutricional das populações. Bem, a gente sabe, né, que a população mundial ela vem passando por uma forte mudança demográfica, resultando na sua dinâmica durante um longo período. Isto é, no comportamento dos nascimentos, das mortes e das migrações nos últimos 100 anos. E aí
Com esse slide, a gente já consegue analisar a questão da transição demográfica. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, a população de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos irá quase que dobrar entre os anos de 2015 a 2050. E isso os dados que a gente tinha anteriormente a essa pandemia, né? Hoje, com essa pandemia, com o tanto de velho que morreu, eu já nem sei como que vai ficar. Bem, então assim, essas estimativas que eu trouxe, que são as estimativas que eu tenho, que são disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde, elas diziam justamente isso, que a população com mais de 60 anos ia quase que dobrar entre 2015 e 2050. Isso com percentuais saindo de 12% para 22% e representando um quarto da população mundial, ou seja, cerca de 2 bilhões de indivíduos, no total de 9,2 bilhões de pessoas, né? E um fato importante é que essa transição demográfica em países desenvolvidos, ela ocorreu bem antes do envelhecimento significativo das suas populações. E esses países, eles adquiriram uma base sólida dentro de aspectos socioeconômicos e de saúde, além de estratégias institucionais visando atender essa população e equilibrar os efeitos das desigualdades sociais. E isso pode ser explicado tendo em vista que países na América do Norte e Europa, eles já possuíam um grau de desenvolvimento social e econômico à medida que sua população envelhecia, ou seja, os países desenvolvidos, eles ficaram ricos antes de envelhecer. E o Brasil, ele está envelhecendo antes de ficar rico. Ai, meu Deus do céu, esse trem não vai passar, não? Para exemplificarmos esse fenômeno, por exemplo, a França, ela teve um período de adaptação para essas mudanças, de em média 120 anos. Dentro de um percentual de 10 para 20% da população com essa faixa etária, nesse período, né, de 120 anos, a França, ela precisou desse período de adaptação, né? E isso demonstrando a velocidade do envelhecimento da população e em relação também às suas riquezas, as riquezas do país. No entanto, países como Brasil, China e Índia, elas têm um período de adaptação de pouco mais de 20 anos, uma velocidade 6 vezes superior à francesa, conforme a gente pode ver aqui nessa figura. Podemos confirmar essa velocidade do envelhecimento da população também através de estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta o crescimento da população com idade igual ou superior a 60 anos, né? E aí essa figura, ela apresenta uma projeção da pirâmide etária da população brasileira para 2060, estimando que 33,7% da população terá 60 anos ou mais de idade. Segundo projeções do IBGE, a população brasileira ela continuará crescendo até 2042, quando deverá chegar a 228
1,4 milhões de pessoas. É gente pra caralho, meu Deus. A partir do ano seguinte, começará a diminuir. Vai começar a ter uma diminuição gradualmente e estará em torno de 218,2 milhões em 2060. A esperança de vida ao nascer, que em 2013 chegou a 71,3 anos para homens e 78,5 anos para mulheres, em 2060 deve atingir a média de 78 anos para homens e 84,4 para mulheres, o que representa um ganho de 6 até mesmo 7 anos, podemos arredondar, né? Médias de vida para os homens e 5 a 6 anos para as mulheres. Em contrapartida, a transição demográfica, podemos elencar outras mudanças como no perfil de morbimortalidade, que deu origem ao conceito da transição epidemiológica, que está focada nas mudanças dos padrões de saúde e doença, assim como também nas suas interações relacionadas aos seus determinantes e consequências também. Nesse caso, a gente pode relacionar essas mudanças dos padrões ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido, né, é recursivo entre muitos pesquisadores que têm como objeto de estudo o processo de envelhecimento e as suas repercussões na saúde da população. Então, ressalta a noção de emergência que envolve o aparecimento das doenças crônicas como um problema de grande impacto epidemiológico, sendo esse resultado direto dos dois fenômenos de transição, tanto demográfica quanto a transição epidemiológica. Pessoal, esse assunto ele é bem complexo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. Professor, olha, eu não entendi direito essa parte, esse assunto. Me explique melhor, entendeu? Então, assim, eu vou mandar material também para vocês, vou mandar esses slides, e serei bem generosa também, como sempre. Eu sou na prova e continuarei passando as dicas da mesma forma nas aulas presenciais, tá certo? Então, assim, a preocupação maior que eu quero que vocês tenham não é em relação à nota, é em relação ao aprendizado, ao conteúdo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tá certo? Nesse outro slide, a gente pode analisar o seguinte: quando a gente analisa e compara a proporção de jovens com idade menor ou igual a 15 anos com a de idosos com idade igual ou superior a 60 anos, nós temos ciência do cenário relacionado à transição demográfica. Isso conforme a gente pode visualizar aí nas pirâmides etárias de 1980, 1990, 2000 e 2020, né? Aliás, entre 2010 e 2020. Dessa forma, o Brasil ele vem seguindo o processo de países em desenvolvimento, como México, Rússia e África do Sul, com sua base da pirâmide populacional, ela vem diminuindo. A gente pode observar aí que em 1980 a população mais jovem era predominante, enquanto a porção superior ela vem se alargando, com um censo demográfico de 2010 apresentando quando a gente faz essa comparação, né? De 1980 até 2010, que está aí nessa figura 2020, é porque pegou de 2010 a 2020. Mas o censo foi de 2010, certo? E aí a gente vê que
no censo atual, apresenta uma predominância na população adulta e não mais jovem, indicando a queda na taxa da natalidade e aumento da qualidade e também da expectativa de vida da população. Isso quando a gente analisa 1980 até 2010, 2020. Na década de 80, o Brasil ele era considerado um país de jovens. No entanto, com o passar das décadas, a gente pode observar aí nas pirâmides que sofreu um processo de transição demográfica, com um aumento da expectativa de vida, certo? Mas, ao mesmo tempo, tem uma diminuição da natalidade. Na década de 80, o Brasil ele era, de fato, considerado um país de jovens, certo? A gente pode ver aí, quando a gente compara o gráfico de 1980, 1950, 1980, a gente observa que a maior faixa etária é de pessoas mais jovens, certo? Em 2000, a gente vê que essa curva já vai achatando, certo? Que essa incidência da população jovem já vai diminuindo. E a gente vê aí um crescimento maior na faixa entre 20, 24, 30, 34, certo? A gente vê que vai diminuindo a população mais jovem, se a gente compara com 1950 a 1980, certo? Da mesma forma, nós observamos o aumento da expectativa de vida. Isso não somente quando a gente pensa em Brasil, mas também em outros lugares, como por exemplo, a gente vê aí um aumento da expectativa de vida nossa, isso entre 1950 e 2010, nas Américas, no Caribe, na África, na Ásia. Meu Deus do céu, na África a pessoa tinha expectativa de vida de 38 anos. Nossa Senhora, como era novo. Eu já ia estar perto de morrer se eu estivesse na África. Não, mas já aumentou, né, gente? Aumentou. A gente vê aí que agora tá com 55 anos, né? Ufa! Na Europa, né, na década de 1950, a expectativa de vida era em torno de 65 anos, hoje está em média de 75. Na América do Norte, também teve um aumento significativo, né? E se a gente faz uma análise em relação à esperança de vida no mundo todo, a gente vê também que teve um aumento significativo aí de 20 anos, entendeu? A média era de 47 anos e agora está uma média de 67 anos. Isso para os dados de 2010, certo? Isso já se passou aí 10 anos, né? Voltando mais uma vez para o foco em transição demográfica. Bem, a transição demográfica ela é uma premissa social que ela foi elaborada por um demógrafo dos Estados Unidos, Frank Notesten. Não sei nem se pronuncia desse jeito o nome desse cara, mas ele elaborou essa premissa demográfica, isso na metade do século XX, isso para refutar, por meio de números e dados, a teoria populacional malthusiana, que afirmava que o crescimento demográfico ele ocorria em ritmo exponencial. Na concepção da transição demográfica, a gente verifica que, na verdade, existe uma tendência em que as populações de diferentes lugares
eles crescem conforme ciclos que vão se intensificar e depois eles se reduzem sobre as mais diversas razões, que vai variar de acordo com cada local e ano, certo? Desculpa, pessoal. Bem, a teoria da transição demográfica, ela afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica ou crescimento populacional. Quando esse fenômeno ele ocorre, acredita-se que a tendência por parte de diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações nas taxas de natalidade e mortalidade. Por isso, o principal efeito da transição demográfica seria o processo de envelhecimento populacional. Gente, maravilhosa questão na prova. Qual o principal efeito da transição demográfica? Qual? O envelhecimento populacional. Não, essa eu tenho que anotar. Pera aí, meus bichinhos. Fiquem bem quietinhos que eu tenho que anotar aqui. Tem que anotar. Vou anotar aqui para vocês. Acho melhor vocês anotarem, viu? E aí, bora aqui continuar. Então, a transição demográfica, de um modo geral, ela começa com a queda das taxas de mortalidade. Olha, uma dica também. E depois de um certo tempo, a gente prossegue a queda das taxas de natalidade. Olha aí outra dica. E, lógico, né? A queda da taxa de natalidade é resultado da queda da taxa de fecundidade também. E tudo isso vai provocar uma forte mudança na estrutura etária da pirâmide, ou seja, a gente tem uma queda da mortalidade, tem uma queda na taxa de natalidade e, consequentemente, a gente tem uma queda na taxa de fecundidade e tudo isso, esses três fatores, eles vão corroborar para que haja uma forte mudança na estrutura etária da pirâmide populacional. Compreenderam? Outro fator também, a gente pode relacionar ao deslocamento das pessoas do campo para a cidade, o estilo de vida das pessoas também, certo? Bem, de acordo, né, com os principais teóricos da teoria populacional, a transição demográfica ela pode ser segmentada em 4 diferentes fases, né? No primeiro estágio, a gente observa uma população se expandindo, a pirâmide também ela vai se expandindo, onde a gente observa que há uma alta taxa de natalidade, tem uma queda acentuada em relação às faixas etárias superiores, isso devido à alta taxa de mortalidade e também uma baixa expectativa de vida. Isso independente, a gente está analisando em relação à população, isso independente do sexo, certo? Se é masculino ou se é feminino, certo? No estágio 2, a gente observa uma população que continua expandindo, onde a gente observa uma alta taxa de natalidade, uma queda na taxa de mortalidade, com mais pessoas vivendo com idades medianas, uma expectativa de vida ligeiramente maior, certo? No estágio 3, nós começamos a observar que a população ela começa a se estacionar, entendeu? O crescimento populacional ele começa a entrar numa fase estacionária, onde a gente observa uma diminuição da taxa de natalidade, uma baixa taxa de mortalidade, tem uma diminuição das pessoas que estão nascendo, mas também tem uma diminuição das pessoas que estão morrendo, né?
e a gente observa mais pessoas idosas, certo? Na fase 4, a gente observa já uma pirâmide contraindo, ou seja, a gente observa baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade e uma alta expectativa de vida. A gente observa muitas pessoas idosas na população, certo? E o que representa, é claro, uma alta expectativa de vida das populações, certo? Bem, a primeira fase também considerada uma fase de pré-transição, também considerada como uma fase pré-industrial, né? A primeira fase da transição demográfica, ela ocorre quando há um certo equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Porém, ambas com valores muito altos. Nesses casos, são sociedades que contam com baixo desenvolvimento econômico e social, onde nascem muitas pessoas anualmente e, ao mesmo tempo, perde-se muitas vidas em razão de epidemias, baixa expectativa de vida, precárias condições sanitárias. Esse cenário a gente pode visualizar na Europa, por exemplo, isso na fase inicial da sua industrialização, antes da sua fase de industrialização até. A segunda fase a gente observa, peraí, gente, desculpa. A segunda fase a gente observa uma fase de aceleração ou explosão demográfica, certo? Nessa segunda fase ocorre aquilo que muitos denominam por explosão demográfica, por isso que leva inclusive esse nome, certo? Porque tem um início de um crescimento assim explosivo, um crescimento acentuado da população, isso em um curto período de tempo. Mas a teoria da transição demográfica, ela demonstra que esse processo não ocorre somente pelo aumento das taxas de natalidade, e sim pela diminuição brusca das taxas de mortalidade. Isso em razão das melhorias sociais em termos de saúde, saneamento, acesso à água e outros fatores. Esse processo ele ocorreu na Europa ao longo do século XIX. Isso em boa parte dos países emergentes também ao longo do século XX, certo? Na Europa, essa fase ocorreu anterior aos países emergentes ou os países em desenvolvimento, inclusive no Brasil. E atualmente essa fase ela acontece nos países periféricos, isso com destaque para Nigéria, Uganda, Angola, certo? Que são nações ainda também em desenvolvimento. O continente europeu, ele também acompanhou uma explosão demográfica acentuada, isso no período pós-guerra, o que gerou inclusive a expressão geração baby boom, certo? Então, às vezes, em algumas literaturas vocês podem visualizar esses termos, certo? Na terceira fase, nós temos um período de desaceleração demográfica, embora que para alguns países ainda seja uma fase em crescimento, certo? Nessa terceira fase, à medida que a sociedade se desenvolve, a tendência geral é haver uma redução das taxas de natalidade, o que se explica pela difusão do planejamento familiar, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a intensa urbanização. No campo, as taxas de fecundidade são sempre maiores, entre outros fatores, né? Por esse motivo, há um gradativo processo de declínio do número de nascimentos,
o que acontece em uma velocidade inferior à queda da mortalidade, certo? Esse processo ele passou a ser vivido no Brasil na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970. Atualmente, as taxas de natalidade do Brasil elas são baixíssimas, quase sempre inferiores a 1% ao ano. Isso porque eu ainda comecei fazendo menino, certo? Porque eu quero ter 3, 4, Deus quiser até 5. Eu quero ter uma casa cheia, cheia de meninos, para se ficar gritando, brigando, se batendo, para eu colocar de castigo, para eu colocar eles para lavar louça. Na quarta fase, nós já observamos uma certa estabilização demográfica, né? Também considerada como um abrandamento. E aí a gente tem, por exemplo, países como Japão, Rússia, Itália e China, que já vivenciam essa fase. Nessa fase, a estabilização demográfica ela é atingida quando as taxas de natalidade e mortalidade elas se equilibram, mantendo patamares que, embora possa apresentar oscilações, né, mantém em média muito baixas. Nesse cenário, a gente pode considerar que há um total controle do crescimento demográfico. Mas isso, gente, são dados que a gente tinha antes dessa pandemia. Como eu disse para vocês, com essa pandemia, muitas coisas em relação à transição demográfica e epidemiológica eu acredito que vão ser revistas, né? Até mesmo porque a gente viu, por exemplo, na Itália, que está nessa fase de abrandamento, o quantitativo de pessoas que morreram, especialmente as pessoas mais idosas, certo? Na China também, enfim. Mas aí a gente vai continuar as discussões a respeito de transição demográfica e transição epidemiológica, certo, pessoal? E, mais uma vez, esse assunto, ele é complexo e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a tia Carol, certo? Oh, meu Deus, será que travou? Pronto. E aí, diante desse panorama, a gente nota que o crescimento populacional ele é contido, né? O que representa, de certa forma, uma vantagem. Por outro lado, quando isso acontece, há também o processo do envelhecimento populacional, porque ele, assim, com o aumento da expectativa de vida e a baixa natalidade geram também um aumento médio de idade da população. E isso vai proporcionar a queda da população economicamente ativa e a possibilidade crescente de uma crise econômica e também social. Em muitos países europeus, por exemplo, a gente tem a realidade do envelhecimento populacional batendo a porta, pois o número médio dos filhos por casal é inferior a 2 e o número de idosos é cada vez maior. E muitos países, por exemplo, como a França e a Alemanha, eles realizam diversas campanhas e até fornecem incentivos financeiros para os casais que desejam ter um segundo ou terceiro filho. O Brasil não é diferente também. A gente se vê ameaçado por esse problema, de modo que deixamos de ser considerado como um país jovem para nos tornarmos um país adulto, certo? E com a diminuição das taxas de natalidade, a gente pode chegar a vivenciar situações em relação à crise econômica e social por conta da queda de mão de obra, e isso futuramente também, certo? E aí, como
eu já tinha dito para vocês, né, em relação às fases, as principais características que a gente pode relacionar a essa divisão dessas fases. A gente pode citar, na fase 1 ocorre uma oscilação rápida da população, isso dependendo de eventos naturais, mas de modo geral há uma grande população jovem. Na fase 2, as taxas de mortalidade elas diminuem, isso devido ao aumento da oferta de alimentos, melhores condições de vida, de saúde, melhores condições sociais e sanitárias, né? E ocorre, a gente observa um fator importante é que ocorre um aumento das taxas de nascimento e, consequentemente, também tem um aumento da população, certo? Então, assim, tem um aumento de nascimentos e uma redução da mortalidade. Na fase 3, a gente observa um número inicial grande de crianças, né? E cuja proporção ela diminui rapidamente porque ocorre um aumento na proporção de jovens concentrados em cidades, né? Aí tem aquela questão da mudança das pessoas que viviam mais no campo e passam a ir para as cidades. E aí nessa fase a gente percebe que começa a ocorrer o início de uma estabilização da população. E aí a gente entra na quarta fase, onde observa uma diminuição da taxa de natalidade e mortalidade também. As taxas de fecundidade, elas ficam abaixo da taxa de reposição populacional. E a gente observa nessa fase que há um aumento da proporção de idosos. Bem, vamos dar uma pausa aqui, né, para posteriormente a gente começar em transição epidemiológica. Vamos dar uma pausinha para eu tomar uma água, tá certo? E vocês também. Aproveita para tomar água e lavar essas mãos celosas, viu? Beijo.